Sejam bem-vindos a mais uma edição das Tertúlias na Biotecnologia. É um evento, um ciclo de eventos que já vem desde 2012, 9 anos, uns dias que correm, é bastante bom. Hoje temos o prazer de ter connosco o Miguel Freitas, que é um engenheiro alimentar da Escola Superior de Biotecnologia, com muito orgulho, tanto quanto sei. Entretanto, completou o seu mestrado na Universidade de Reading, no Reino Unido. Perdão, exatamente. Prosseguiu com o doutoramento em França, em Paris, ele já vai explicar. Uma passagem aqui, entretanto, pela Nestlé na Suíça, e hoje é um vice-presidente da Danone nos Estados Unidos. Miguel, este teu percurso começa como quase que fosses predestinado para ser cientista. Isto é mesmo assim? Olá, Ricardo. Boa tarde. E boa tarde aos participantes e muito obrigado à ESB de me invitar a falar aqui hoje contigo. Sim, eu acho que muitos dos meus colegas que estiverem ligados ao Zoom já saberão isto. Eu cresci numa família muito ligada à medicina, à volta de médicos e enfermeiros em Portugal, e saindo do liceu eu sabia muito bem o que queria seguir. Sabia que não era unicamente ciência, mas uma carreira bastante ligada à biologia, bastante ligada à genética e à biotecnologia. Portanto, aquele aspecto científico sempre esteve em mim desde muito cedo. A parte da nutrição e da alimentação chegou um bocadinho mais tarde, depois de eu descobrir o que é que uma formação em engenharia alimentar poderia oferecer, especificamente na Escola Superior de Biotecnologia. Então, e queres explicar como é que descobriste então essa formação na ESB? Não era propriamente a coisa mais popular da época, é verdade isto? Não era. E nós estamos a falar, não quero esconder a minha idade, nós estamos a falar de 1990 até 1995. Foi onde eu concluí a minha formação na ESB. E nessa altura, em 1990, depois de sair do ensino secundário, é verdade que as opções académicas nesta área, ciência, biotecnologia e genética, ainda eram um bocadinho limitadas, especialmente com aquela vertente ligada à indústria, porque eu pensava muito se queria ter uma vida académica ou se queria ter uma vida de ciência mais aplicada. E quando encontrei esta recém-estabelecida licenciatura em Engenharia Alimentar na Escola Superior de Biotecnologia, na Universidade Católica do Porto, é que me lançou para uma vida mesmo de investigação, numa vertente científica com foco na nutrição e na alimentação. E não foi muito difícil de encontrar, a oportunidade estava ali, Ricardo, e eu por acaso, era a minha primeira opção, e também porque eu sabia que a ESB nessa altura estava a oferecer estágios no último ano de engenharia, e isso também foi um critério muito importante que me levou a escolher a ESB. Eu também tinha sido admitido na Faculdade de Ciências, no Porto, e optei por ficar na ESB, e assim foi. Portanto, foi mesmo esta escola, este curso, o meu estágio na Suíça, como mencionaste, na Nestlé, que verdadeiramente abriu-me as portas a um mundo de imensas oportunidades no meu futuro. Miguel, isso parece uma coisa normal hoje em dia, de fazer estágios. Na altura não era assim tão frequente. Eu creio que não está a dizer nenhuma mentira se disser que esta escola foi a primeira em Portugal, se não foi a primeira, peço desculpa se estou a esquecer alguém, a permitir que os alunos, numa determinada fase da sua formação, fossem para o estrangeiro, se quisessem, podia ser também em Portugal, mas se fossem para o estrangeiro, ter um estágio em ambiente profissional. E isso na altura não era inovador, foi a primeira vez que eu vi isso, já agora também foi essa a razão que me levou a optar por esta formação. Conta lá como é que foi essa experiência, nos anos 90, chegar à ESB. Tu não és do Porto, certo? Eu não sou no Porto, não. Eu nasci em Santarém, sou de Batejano, foi, claro que foi uma experiência incrível.
eu já tinha viajado um bocado pela Europa e por outros países, mas nunca tinha necessariamente vivido numa grande cidade durante 5 anos, e ter esta vida universitária foi uma experiência incrível só por si. É claro que eu adorava, eu gostava muito do Porto como cidade. A minha família não é de muito longe do Porto, o meu pai especificamente, e conhecia o Porto, mas sempre tive aquele sonho de viver na cidade do Porto. Outras coisas incríveis que a vida universitária proporciona a toda a gente, jantares tardios. É claro que a cidade do Porto proporciona uma vida incrível, não é? Que acho que ainda é o caso hoje, ou quer dizer, antes de começar esta pandémica. Portanto, foi verdadeiramente uma experiência muito, muito boa. O mestrado, como tu disseste, era uma coisa, especialmente o mestrado no estrangeiro, era bastante difícil nessa altura, e o facto de a ESB ter proporcionado isso foi ainda melhor a experiência. Eu estive na Suíça com 2 colegas minhas do meu ano, e foi um período que me marcou bastante também. Viver sozinho num país diferente, estrangeiro, durante 6 meses, foi muito importante até hoje. E do Porto para a Suíça, foste bem recebido na altura? Sim, claro, muito bem recebido. Acho que a escola era muito bem vista na Nestlé, de qualquer maneira. Já não foste o primeiro, não é? Já tinha havido outros colegas que deixaram ficar provavelmente boas recordações. Sentiste que a tua formação que levavas daqui te foi útil? Sim, e curiosamente, a formação de engenharia alimentar tem um aspecto de engenharia mais forte do que um aspecto de ciência laboratorial ou biologia ou microbiologia. Claro que aprendemos isso tudo, mas eu tive a sorte, e acho que foi por isso que eu também gostei tanto, que na Nestlé o que me foi oferecido como experiência de estágio focalizava-se mais nesse aspecto de biologia, de microbiologia, de genética, e menos no aspecto de engenharia e produção. E era exatamente isso que eu queria, era exatamente isso que eu estava a procurar. E foi mesmo, tudo aconteceu gradualmente e de uma maneira muito, muito natural. Foi ótimo. Olha, e entretanto aparece-te a Danone. Bem, entretanto, pelo meio tens o mestrado e o doutoramento, sem dúvida, mas a dado passo aparece-te a Danone. Como é que é ser recrutado por uma multinacional, Miguel? Olha, a Danone, a Danone também apareceu com a oportunidade do mestrado, porque o mestrado... Estavas em Paris, ou seja, mestrado ainda estavas em Inglaterra, certo? Sim, o mestrado que eu fiz, mais uma colega minha, a Sara, fizemos um mestrado que se chamava European Food Studies, e que nos proporcionava experiências em várias universidades europeias durante 2 ou 3 meses, onde nós tínhamos contacto com diferentes realidades académicas e com diferentes professores, e que no fim, passado 2 anos, também tinha um projeto de estágio. E nessa altura eu estava muito interessado em tudo o que era bactérias lácticas. Era mesmo o início desse tipo de investigação, e eu sabia que a Danone estava também muito interessada nesses tópicos, nesses temas, desculpa, e propus fazer o estágio na Danone. Portanto, eu, quando acabei o estágio da ESB com as outras universidades, Reading e Cork, e havia mais algumas, fui então fazer um estágio para a Danone em Paris. Exatamente. E quando acabei, foi aí que a empresa me proporcionou ajuda para continuar e fazer um doutoramento numa área também muito, muito próxima do que eu tinha estado a fazer como estágio de mestrado. Portanto, foi assim um bocadinho, como eu te disse, as coisas aconteceram naturalmente.
e eu fiquei em Paris e acho que eles gostaram do que eu tinha feito como trabalho e continuei com o meu doutoramento a fazer um bocadinho de investigação fundamental e um bocadinho de investigação aplicada para a empresa. Muito bem, e na altura foste recrutado, para ser recrutado pela Danone, eras capaz de caracterizar quais é que são os principais atributos que quem se vir envolvido num processo desses, tu se calhar hoje em dia também recrutas, não é? Ou estás lá de uma forma envolvido num processo de recrutamento. Se tivesses que dizer assim aos futuros colegas, olha, foca-te nestes atributos que estes são os pilares que te vão levar a ter sucesso na indústria. Eras capaz de identificar alguns? Sim, pronto, eu hoje fiz investigação durante vários anos, como te disse. Hoje o meu trabalho continua relacionado com aspectos científicos e aspectos de medicina, científicos, biologia, nutrição e medicina. Podemos falar um bocadinho disso também. Portanto, ainda estou a viver um pouco o meu objetivo, o que eu tinha vivido naquela altura, quando fiz o meu doutoramento, e quando a Danone decidiu me recrutar depois de acabar o meu doutoramento, porque foi depois que eu tive que fazer essa decisão. E se há várias coisas, quer dizer, há pelo menos três atributos que para mim são muito importantes, que ainda hoje eu considero quando estou a recrutar alguém para a minha equipa nos Estados Unidos. O primeiro é em termos de determinação. Eu acho que em aspectos científicos ou de engenharia é necessário verdadeiramente ter um desejo de fazer as coisas acontecerem e ter determinação. No meu caso específico, e em 1998, quando eu comecei o meu doutoramento, este tema dos probióticos, das bactérias láticas, era um bocadinho contraditório. Não havia assim ainda muita ciência e estava-me a lançar naquilo com uma hipótese e se não tivesse determinação, acho que não conseguiria fazer, porque era difícil. Em termos de metodologias, em termos de conhecimento, não havia ainda muito conhecimento de como fazer as coisas e descobrir como estas bactérias estão a interagir no nosso corpo. Portanto, determinação é qualquer coisa que eu procuro sempre. Outra coisa que eu acho importante é a atenção ao detalhe. Mas acho que isso qualquer pessoa que vai na escola, que está na escola... É especial um cientista, não é? Isso é mais o cientista, exatamente, mas o detalhe para mim é muito importante. Em ciência ou engenharia podem fazer as coisas acontecer ou não acontecer, não é? Se estamos no laboratório ou estamos a escrever um artigo científico ou uma tese, o detalhe é fundamental. E finalmente ter este sentido de vida, que agora eu uso muito esta palavra de purpose, nos Estados Unidos, que é um propósito, não é? Ter um North Star, saber onde é que se quer ir. Eu depois de terminar o meu doutoramento, eu dou-te um exemplo, depois de terminar o meu doutoramento e durante o meu doutoramento tive a oportunidade de fazer investigação fundamental e investigação aplicada, que era usada diretamente pela empresa, não é? E então houve uma altura em que eu tive que decidir, eu vou querer continuar uma carreira académica a fazer investigação, que tive oportunidade, ou vou para a indústria, neste caso a indústria alimentar, talvez também fazendo investigação, mas de uma maneira que talvez crias mais impacto no que as pessoas vão consumir. E para mim isso foi muito importante. Eu não me estava a ver a trabalhar num laboratório durante 40 anos sobre uma molécula que, claro, é muito importante para outros aspectos de medicina, mas para mim era mais importante trabalhar num produto alimentar e saber que, passado 3 anos, o que eu tinha feito estava disponível num supermercado para as pessoas consumirem. Portanto, eu acho que é preciso saber o que se quer na vida, ter esse sentido de ter um propósito. Olha, e por falar em purpose, não podemos esquecer que nós estamos aqui com um objetivo de esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir
nós vamos ter um tempo para perguntas e respostas, mas nada obriga que esse tempo seja no fim, por isso quem tiver perguntas e as queira colocar no chat, eu tenho aqui o chat em aberto, acho eu, na medida em que isto for oportuno na conversa, podemos ir encaixando, por isso estejam à vontade, o purpose é esse. Miguel, mas entretanto, tu falaste aí, tu passaste por várias universidades, fizeste o teu mestrado por várias universidades, isso para mim até é novidade. Vindo da ESB, como é que tu comparas essas universidades todas com a ESB dos anos 90, vá lá, já para não... E já para não falar da realidade universitária com que tu ainda contactas por força das tuas obrigações profissionais. És capaz de fazer assim um retrato do que seria chegar da ESB a esse mundo? Como é que isso funcionou? É verdade que eu fui... especialmente durante o mestrado da ESP, fui apresentado a várias instituições académicas e várias indústrias dedicadas a áreas que eu gostava muito, em biotecnologia alimentar. E eu acho que o rigor académico de todos os programas que eu fiz era muito forte. Portanto, a minha paixão, eu estava-me a sentir muito realizado em todos os sítios onde eu estava a experimentar qualquer coisa de diferente a nível académico, incluindo instituições de investigação próprias das indústrias. Visitámos várias indústrias e os laboratórios de investigação e mesmo esses eu considero muito fortes. Mas é claro que a ESP, sendo tão inovador, não é? Acho que foi incrível. Eu considero melhor ou equivalente a muitas outras instituições europeias em termos do apoio que me deram, no apoio técnico e no apoio laboratório, não é? A minha experiência na ESB foi extraordinária. Olha, nem de propósito, temos aqui uma pergunta de João Ferreira que nos propõe falarmos um bocadinho das tuas linhas de trabalho. Neste percurso que tu agora estás a iniciar, não é? Para contactar com o mundo que, entretanto, estava a nascer dos probióticos, não era na altura uma coisa muito investigada. Tu tiveste alguns mentores, certamente. Queres-nos falar um bocadinho disso? Sim, eu tive mentores com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e mentores que era só por experiência de ler, não é a ciência que eles criavam, mas acho mais interessante falar de mentores com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e de conhecer pessoalmente. Eu não quero deixar de dizer que é claro que a minha família e o meu background, o meu percurso, o facto de eu estar inserido muito neste meio médico, no meio de saúde, acho que me influenciou bastante. Acho que foi uma coisa muito importante. Não quero dizer que o meio onde eu cresci foi um mentor, mas é claro que o meu pai, a minha mãe, isso influenciou-me bastante onde é que eu fui acabar depois, não é? Onde é que eu estou agora. Mas em termos de mentores mais na área científica que exerci e que agora ainda continuo a fazer, há especialmente duas pessoas que me influenciaram bastante. A primeira é um professor na Escola de Medicina na Universidade de Washington, em St. Louis, Missouri, que é um professor que se chama Jeff Gordon, que mais tarde ou mais cedo vai ter um prémio Nobel, de certeza. Foi o primeiro, em 1996, a identificar que as bactérias que nós temos dentro de nós conseguem comunicar com o nosso corpo e que a maior parte daquelas bactérias que estão ali, naquela altura que as pessoas pensavam que aquilo não servia mesmo para nada, têm uma função importante. Foi mesmo o pai que começou a descobrir coisas relacionadas com o microbioma, que é o que me focalizo agora.
A outra pessoa foi um colaborador dele, que é um professor que se chama Tore Midtvedt, que trabalha na Suécia, no Instituto Karolinska, e que colaborou com o professor Gordon e que influenciou-me bastante, porque eu tive a oportunidade de passar vários meses no laboratório do Karolinska com este professor a fazer trabalhos lá para a minha tese de doutoramento. Portanto, Miguel, eu sei que nós estamos aqui com uma audiência de quase cientistas, mas por via das dúvidas, queres explicar um bocadinho o que são os probióticos, já antecipando também o rumo da conversa? Assim, brevemente, quais são os highlights do que são os probióticos, prebióticos, microbioma? Resumo lá então, porque estavas desde a raiz na investigação científica em relação a eles. Explica lá brevemente o que é isto. Onde é que eu posso começar? Olha, talvez a melhor é a definição, e desculpem porque eu estou mais habituado a falar em inglês, mas... Podes mudar à vontade. Não, probióticos, eu acho que sim, que as pessoas agora já estão a par do que é. São bactérias, a maior parte são bactérias, também há outros tipos de micro-organismos que são considerados probióticos, mas a maior parte são bactérias e a maior parte são bactérias lácticas, portanto, que fermentam uma matriz de leite e que estão provadas por ter um efeito de saúde no nosso corpo. Portanto, nem todas as bactérias lácticas são probióticos. Isso é importante de referir. Prebióticos não são substâncias vivas, a maior parte dos prebióticos são fibras que são digeridas no intestino por bactérias específicas e que também proporcionam efeitos de saúde ao nosso corpo. E o microbioma é qualquer coisa, há pessoas que falam num novo órgão que tem sido descoberto desde o fim dos anos 90 até agora, que não sabia bem qual era a função destes trilhões de bactérias que temos dentro de nós. Nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso corpo, especialmente no intestino, que outras células qualquer no nosso corpo. São trilhões. Se fosse um novo órgão, era o órgão maior que nós temos. E que é capaz de ser um órgão maior, não sei se depende como é que medes o órgão. Mas em células, né? Número de células, até 10 vezes. Em células é verdadeiramente. E com os avanços tecnológicos de hoje em dia, consegue-se compreender muito melhor o que é que se passa ali dentro. Quantas bactérias temos, que tipo de bactérias temos, e começa-se a entender melhor qual é a função dessas bactérias no nosso corpo. E esta área desenvolveu-se bastante e muito recentemente. Agora, há raros estudos clínicos que incluem aspectos de alimentação que não consideram uma análise do impacto no microbioma. Portanto, é muito importante. Começou a ser muito, muito importante e é tão importante que cientistas começaram a fazer associações com o que nós consideramos a saúde do microbioma e o desenvolvimento de certas doenças, como obesidade ou diabetes. Uma pessoa obesa e uma pessoa não obesa, com peso normal, tem um microbioma diferente. Não é por comer mais? E também. Não é por comer mais? Temos bactérias que são mais comilonas do que nós próprios, é isso? Exatamente. Causa e efeito é outra questão que estamos a tentar descobrir. O que é que causa, não é? A obesidade em pessoas que têm um microbioma diferente e alimentação idêntica. Há tantas coisas ainda por descobrir, Ricardo, mas começaram-se a fazer associações muito fortes a nível de várias doenças, incluindo diabetes e o risco de doenças cardiovasculares.
Portanto, o que tens no teu microbioma começa a ser muito, muito importante. Olha, e em que a Danone aqui, nesta altura, começou a ser inovadora? Portanto, falaste das relações que têm os probióticos com a saúde, não é? É o teu tema, o tema que tens dedicado na tua carreira. Genericamente sabemos que os microbioma pode ter impacto em muitas coisas, enfim. Mas e a Danone e o teu trabalho focou-se em quê e que é que isso, entretanto, se tornou uma micro-revolução no mercado dos laticínios? Sim, acho que a Danone foram inovadores. Em 1995 eu entrei, fiz esse mestrado e depois fiz o estágio em 97 na Danone, já com a ideia de trabalhar nos probióticos, e era uma das únicas companhias nessa altura que estava a propor estágios nessa área. Portanto, para mim foi logo de início uma empresa muito inovadora que lançou produtos no mercado, no mundo inteiro, produtos probióticos no mundo inteiro, antes de muitas outras. Portanto, é um aspecto inovador nessa altura. Desculpa. E a Danone, desde essa altura, tem continuado a ser muito inovadora. Tem continuado a desenvolver probióticos novos, tem continuado a fazer estudos clínicos, tem continuado a aumentar o portfólio de produtos. Não nos focalizamos unicamente só em produtos laticínios. Recentemente houve uma aquisição pela parte da Danone da empresa Alpro, que é muito presente na Europa. Nos Estados Unidos é o equivalente que se chama Silk, portanto são leites vegetais alternativos que também podem conter probióticos e também podem ser fermentados por outro tipo de bactérias, e que nós estamos a continuar a investigar e a desenvolver e a inovar e a lançar produtos no mercado. Miguel, vocês têm uma coisa que pode deixar muitas pessoas intrigadas. A Danone desenvolve probióticos novos. Probióticos, estamos a falar de bactérias láticas novas. Como é que isto se faz? Isto é uma coisa mecânica, é uma coisa genética? Explica lá um bocadinho como é que isto acontece. Como é que nós desenvolvemos novos probióticos? Sim, Mas são vossos proprietários, certo? Sim, não são... E dão-lhes nomes, são classificados por vocês próprios? Há um comitê que os classifica? Como é que isto se resolve? É um bocadinho disso tudo, Ricardo. A Danone contém o que nós chamamos um banco de bactérias lácticas, um banco, não é? Até as bactérias lácticas agora estão no banco? Também estão num banco, e estão muito bem protegidas. É ouro para a companhia, não é? São bactérias lácticas milhares de bactérias lácticas que foram sendo isoladas e selecionadas em vários sítios à volta do mundo, naturalmente evoluindo também, e cada vez que uma bactéria evolui naturalmente, portanto não estamos a falar de manipulações genéticas, estamos a falar não estamos a falar de uma seleção natural, estamos a falar de isolamento de produtos fermentados, iogurtes, kefires, que durante muitos anos fomos recolhendo e que agora estão num sítio, vários sítios até, há uma coleção, não é bem um banco, Ricardo, desculpa, é uma coleção, vamos dizer, é uma coleção de bactérias, não é? Que há uma que está no Instituto Pasteur e há várias réplicas que estão noutros sítios e continuamos a tentar entender melhor o que é que essas bactérias podem oferecer em termos de saúde aos consumidores. Olha, temos aqui uma pergunta da Marta Vidal Pinheiro. Ela toca aqui no ponto fundamental. Portanto, a Danone incorpora essas bactérias que são desenvolvidas nos produtos que coloca no mercado, certo? E isso depois influencia a nossa flora intestinal, o nosso microbioma e torna-nos mais saudáveis. É isto mais ou menos assim, sim.
Sim. E reforçando o nosso sistema imunitário. Agora, uma pergunta de atualidade. Achas que é expectável que este reforço do sistema imunitário nos possa proteger mais relativamente à Covid, ou isto já é guerra das estrelas a mais? Olha, em termos de Covid, também começamos a entender que o microbioma pode ter um impacto. Já há vários estudos que começam a revelar que o estado, o equilíbrio ou o desequilíbrio no teu microbioma, o tipo de bactérias que tens, pode aumentar a chance de uma pessoa desenvolver sintomas mais graves de Covid ou não. A Danone está a patrocinar um grande estudo nos Estados Unidos, na Universidade de Rutgers, que lançaram um maior estudo prospectivo com profissionais de saúde que foram expostos ao Covid-19, começou há menos de um ano, é claro, e o estudo inclui uma série de ensaios clínicos, tentar compreender se o estado do microbioma daquela pessoa antes de ter Covid teve alguma influência na severidade dos sintomas, mas também se houve uma modificação do microbioma depois daquela pessoa ter contraído Covid ou não. E isto é muito interessante porque claro que Covid, espero que seja qualquer coisa que conseguimos erradicar dentro de pouco tempo, mas são informações para outros vírus também, porque se sabermos quais são as bactérias importantes no teu intestino que podem ou não influenciar o desenvolvimento de uma doença, nesse modo podes começar a pensar em intervenções alimentares com bactérias específicas, de maneira a fortificar o teu microbioma para estar mais preparado a uma coisa daquele tipo, ou para tratar. A Danone não é uma empresa farmacêutica, portanto não vamos estar a falar de tratar o Covid com um iogurte, mas claro que há outros, em termos de medicina e científicos, é uma área muito, muito interessante. Olha lá, agora nós vimos o teu percurso, estamos a falar dos probióticos, prepara-te que está aqui a chegar também a polémica. Estamos para já só nos P's, percurso de probióticos, pergunta-nos aqui a Marta se a quantidade desses probióticos num alimento pode ser alegada. Pode ser alegada, vocês podem colocar num produto, isto faz bem, disseste que não ao Covid, mas faz bem a alguma coisa em concreto? Pode, e eu não sei, a Marta pergunta se calhar é focalizada em Portugal e na Europa. Bem, a Marta, se quiser, pode esclarecer aqui no chat a que é que destina, mas podes responder genericamente. Na Europa, sei que há um estatuto que pode ser diferente nos Estados Unidos, mas a nível global não há. Nos Estados Unidos podes alegar alguma coisa, é isso? Sim. Em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Na Europa, não é? Em geral. Na Europa, sim. Olha, primeiro, desculpa se eu não sei a regulamentação toda na Europa, mas há uns 10 anos a EFSA, claro que fez uma análise muito dura aos probióticos na Europa e o nível necessário para empresas poderem alegar benefícios de saúde em publicidade ou no packaging ficou muito difícil. É um nível que eu, sinceramente, acho que é muito próximo de um fármaco, de um medicamento. Quando lês desculpa só uma coisa, isso é comum para todas as alegações de saúde, não estamos só a falar das probióticas, certo? Sim, mas há alegações ligadas a vitaminas e minerais que têm um histórico e que não seguem necessariamente não seguem necessariamente as restrições e a quantidade de provas que são necessárias para uma ciência mais recente como é do probiótico, o que fechou muito a indústria dos probióticos na Europa. Na Ásia e nos Estados Unidos estamos numa situação diferente, onde a FDA
tem uma regulamentação bastante precisa também, e há a possibilidade de fazer alegações sobre os probióticos. E é claro que é preciso ter a prova, mas a prova é uma prova a um nível que não é necessariamente o nível que foi imposto pela EFSA. Claro. Nos artigos 13.1 e nos 13.2, todos esses artigos que a EFSA agora tem, o que fez impossível, não é? Haver um mercado de probióticos quase na Europa. Eu sei que tu não estás a falar de Lisboa, não sei se já viste, mas já existem publicidades, não muito antigas, são recentes, a produtos da Danone incluindo que referem efeito prebiótico e probiótico. Isso foi algo do último ano, talvez, não sei se já depois do Covid até, não sei até que... Não, talvez seja anterior à Covid. Mas olha, mantendo no terceiro P, nas polémicas, tu disseste que fazes uma série de investigação, colocas produtos que vocês desenvolvem da Danone no mercado, isso tem benefícios para a saúde, foco da biologia, nutrição, medicina. Isto não é aqui uma promiscuidade enorme entre a indústria a fazer investigação, que depois vem utilizar a regulamentação para promover regulamentos, alegações de saúde, que depois as multinacionais vêm beneficiar, Miguel? Em que caldeiradas é que vocês andam metidos? Se é que podes revelar alguma coisa de secreto. Olha, eu gostava de responder ao teu último comentário, o facto de que mais recentemente produtos como produtos da Danone e de outras empresas começaram a fazer alegações de probióticos na Europa. É verdade. E é verdade porque houve uma possibilidade de explorar uma solução para esse problema com a EFSA e mostra um bocadinho como é que a EFSA está assim também, às vezes não sabe necessariamente como analisar as coisas, porque a EFSA autorizou um claim de probiótico pelo facto desses produtos laticínios terem duas bactérias, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, que ajuda com a digestão da lactose, que é um problema que muita gente tem. E eles consideraram isso como um efeito probiótico. Portanto, mas isto já vem de 2011, certo? Sim, isto foi recentemente. E claro que o problema é que não se pode, todos os iogurtes têm estas bactérias, portanto todos os iogurtes poderiam ser considerados probióticos, mas nem todos os iogurtes têm os mesmos efeitos adicionais a estas duas bactérias. Portanto, é uma conversa que podia demorar muito tempo, nós temos muito frequentemente. Mas então, vamos lá ver, tu fazes investigação, lanças produtos, influencias com a tua investigação a regulamentação ou não? Eu já não faço investigação, eu fazia e fiz o meu doutoramento num produto que é muito popular em Portugal, que é Actimel. O meu doutoramento foi feito sobre as bactérias que estão dentro do Actimel. E se não fosse eu a fazer isso, acho que nenhuma instituição académica iria fazer, Ricardo. Portanto, uma empresa... És o pai do Actimel? Não quero ser má língua. Não sou o pai do Actimel, mas os meus estudos estavam focalizados, os meus estudos de investigação aplicada estavam focalizados no Actimel. E se não tivesse sido eu a fazer alguns desses estudos, é muito raro que as instituições académicas se lancem e não vão tirar um produto isso é natural. e fazer, não é? Portanto, esta história do envolvimento entre a indústria e o meio académico, de uma maneira ou de outra, é necessária, porque nós não temos a experiência toda para fazer os estudos todos, temos que colaborar, não é? E temos que colaborar de uma forma transparente. Tem que ser claro que o estudo foi patrocinado por uma empresa. Tem que ser claro quais é que eram os objetivos iniciais do estudo. Vou dar um exemplo muito concreto. Em termos de publicações científicas, todos os estudos clínicos devem estar registrados num site que se chama clinicaltrials.gov. E esses estudos devem estar registrados antes dos estudos começarem.
Portanto, o estudo deve estar definido, este é o primeiro critério que eu vou explorar, este é o segundo critério que vou explorar, vai ser feito com um determinado número de pessoas, vão consumir este produto, vão consumir aquele placebo, e depois o estudo é lançado e deve ser publicado independentemente dos resultados. Portanto, está a começar a haver mais e mais controle sobre todo este tipo de investigação, mesmo que seja feito e patrocinado pelas empresas. Eu creio que os estudos patrocinados pelas empresas também não podem ser utilizados para a regulamentação, pelo menos nos Estados Unidos. Isto é correto? Sim, ainda é correto que não consideram necessariamente, pronto, não há recomendações de produtos específicos e nós temos tendência a fazer estudos com produtos específicos, mas a maior parte das vezes os estudos patrocinados não são considerados para recomendações alimentares pelos organismos governamentais. O Canadá, por exemplo, é um dos países que aperta mais nisso. Sim, é complicado. Miguel, mas nós estamos aqui na parte das polémicas, nutrição e medicina. Este é o tema que talvez seja mais polémico, digo eu, pela quantidade de volume de publicações que existem, desde da bola à visão, a tudo e mais alguma coisa. Em Portugal toda a gente tem agora um bocadinho de jurista e de nutricionista. Porquê é que há tanta polémica relativamente às dietas? Tens ideias próprias relativamente a isto? Porquê é que todos os anos há dietas novas? Porquê é que há uns cientistas, estamos a falar de cientistas, não estamos a falar de ciência boa, que nos apontam a dieta boa, é a dieta onde comemos folhas de alface e ficamos ótimos, a outra que não, temos que comer que é paleo, já vem dos nossos ancestrais. Tens alguma posição sobre isto? Como é que explicas que haja no meio científico tanta polémica? Eu devia ter convidado uma pessoa da minha equipa, que são todas nutricionistas e falam nesses tópicos muito regularmente. Estas dietas que aparecem tão frequentemente. Miguel, mas eu não sei até que ponto é que nós não temos muitos nutricionistas na assistência, porque exatamente. Portanto, vê lá com quem é que te metes. E são capazes de responder melhor do que eu, porque Mas olha, que se tivermos 20 nutricionistas, ou 20 cientistas da nutrição, combinando médicos, se calhar 5 dizem uma coisa, 5 outra e há 15 pelo meio, portanto. Eu acho que, olha, eu vou-te dar a minha opinião e acho que já tenho uma certa idade para ter visto coisas mudarem consideravelmente. Exatamente. Porquê é que as coisas mudam assim tanto quando estamos a falar de um tema que é suposto ser sólido e verificável? Eu acho que a ciência evolve e acho que toda a gente está de acordo com isso, não é? A ciência evolve. E o que era considerado uma regra de ouro há 20 anos, hoje, se calhar, já não é a mesma coisa. Não sabíamos nada sobre o microbioma há 20 anos, hoje já que sabemos um bocadinho. Na área da alimentação e da nutrição, eu acho que é o mesmo caso. Às vezes não sabemos muito bem o impacto que uma certa dieta tem ou que um certo alimento tem, até completamente ser estudado, e isto evolve muito depressa. E agora temos esta facilidade de partilhar tanto, não é? Em termos de social, isto rapidamente torna-se viral, com as celebridades e não sei o quê, não sei o que mais. E é muito difícil das pessoas se focalizarem sobre o que funciona ou não funciona, independentemente de sabermos muito ou não. Olha, eu gosto sempre de dar este exemplo das gorduras que vêm dos frutos secos, não é? Um bom exemplo. Almonds, nuts, all the nuts. Há 20, 30 anos, no prato, no triângulo alimentar dos Estados Unidos, era considerado a evitar. Era considerado a evitar em função da ciência que se conhecia naquela altura, que era limitada, uns estudos observacionais, não havia quase estudos randomizados. Pouco a pouco foi-se começando a mostrar que, na verdade, alguns daquelas matérias gordas, desculpem, até poderiam ter benefícios de saúde e que agora hoje estão mais comprovados. Portanto, essas histórias dos frutos secos voltaram a fazer parte de uma alimentação saudável. Agora, quando se fala em keto, Atkins, paleo,
há tantas, não é? Eu acho que algumas dessas dietas são muito focalizadas em perder peso e algumas são capazes de funcionar a curto prazo, mas a maior parte provavelmente não funcionam a longo prazo, porque nem é possível manter qualquer tipo de alimentação saudável durante muitos anos se tu tens um tipo de alimentação que é, por exemplo, unicamente baseada em gorduras, não é? Tipo keto. A gordura até já não poder mais e não há carboidratos nenhums. Este é o meu ponto de vista, Ricardo. Olha, mas Há nutricionistas que têm outro. Mas então vamos lá ver, vamos focar numa polémica que deve dizer alguma coisa. A polémica do leite. Eu contava-te alguns episódios, mas não cabem aqui, pelo qual passei, que são o mais hilariante que existe. Mas estudos científicos, não estamos a falar de socialites, nem de influências, nem nada. Estudos científicos que apontam para um lado, o leite é uma coisa fantástica, tem vitamina D, tem cálcio, tem os aminoácidos, tem os probióticos que nós os colocamos. Por outro lado, há quem diga que nós temos que respeitar uma dieta com base em produtos de origem vegetal. Abres o Netflix, tens um programa com excelente popularidade que diz uma coisa, com imensos cientistas a falar, atletas a dizer que eu sou ótimo por causa da minha dieta que é vegetariana, tens outros cientistas, outros atletas a dizer exatamente o contrário. A Danone está aqui no meio, obviamente, bem, no meio não é bem, não está claramente nos lados, mas pronto. Como é que isto é possível? Da tua investigação, tu és capaz de ser categórico relativamente a uma coisa destas? O leite é bom, deve ser consumido ao longo da vida, ou então nós como mamíferos devemos evitar o leite? A discussão do leite e do anti-leite está sempre à volta de dois aspectos para mim. O aspecto nutritivo, do aspecto de saúde, nutrição, e depois o aspecto ambiental, não é? Aquela conversa sobre a pegada carbónica da pecuária e do crescimento dos animais e da produção do leite, não é? Eu, no que tem respeito aos aspectos de saúde e nos aspectos nutricionais, os produtos laticínios, pelo menos nos Estados Unidos, a recomendação de consumo de produtos laticínios nos Estados Unidos é revista todos os 5 anos e até hoje faz parte das recomendações do governo para toda a população. Oh, Miguel, já agora um parênteses, tanto quanto sei, é igual em todas as pirâmides, às vezes são pirâmides, às vezes são bolas, enfim. Depende, Ricardo. Em Portugal igual. Depende, vou-te dar um exemplo. Estou a falar das recomendações das autoridades, não estou a falar das recomendações das influências e dos influencers. Sim, mas há autoridades que não são governamentais, como a Harvard University, que se lançou em fazer recomendações muito fortes em termos de alimentação e que decidiram de substituir o famoso copo de leite com um copo de água. E eu acho que muita gente... E a água, que é muito importante, claro, mas só depois das refeições, ou em vez das refeições. Bem. Mas acho que deve haver muita gente que está aqui a participar que está, que conhece essa recomendação da Harvard, que é muito conhecida e foi muito divulgada, talvez mais até na Europa do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há uma coisa que se chama Dietary Guidelines for Americans, que vem da Casa Branca, que vem do governo, que é feito por cientistas, e que até hoje, como eu dizia, inclui a recomendação dos produtos laticínios, 2 a 3 porções por dia. E quando se faz mesmo uma análise científica, sistemática, da totalidade da evidência, a conclusão é que mostra que os laticínios trazem um benefício à saúde. E não só porque tu falaste, cálcio, e são fertilizados com vitamina D,
tem outros tipos de vitaminas, mas também tem uma proteína que é uma proteína completa, excelente, que ao nível vegetal a única coisa que se pode comparar é a soja. Portanto, é difícil de fazer aí uma equivalência. Na área do impacto ambiental, eu concordo, eu acho que se deve fazer mais cuidado, deve-se fazer mais esforços para reduzir a pegada carbónica que vem da produção do leite. E eu posso dizer que a Danone, especificamente nos Estados Unidos, está à frente de muito destas iniciativas. A distribuição do leite, sabem que os Estados Unidos é um país muito grande, não é? Nós temos várias fábricas, mas temos esforços com que a produção do leite para aquela fábrica é feita por agricultores que estão numa área próxima da fábrica. Não é preciso transportar o leite de um lado ao outro dos Estados Unidos. Da mesma maneira, os produtos que são produzidos naquela zona, naquela fábrica, vão mais para distribuição naquela zona. E depois há outros esforços que se podem fazer em termos de agricultura e de mudar o tipo de agricultura que se faz, é claro, para capturar mais o carbono. Portanto, há várias iniciativas que se devem fazer, mas eu acho que não pode ser ambiente ou saúde. Eu acho que tem que ser um equilíbrio entre os dois. E os produtos laticínios, como muitos alimentos, estão ali naquele... têm que fazer parte daquilo. Miguel, vamos voltar só um bocadinho atrás, porque há aqui duas perguntas no chat, enfim, um comentário mais da Gabriela Azevedo e uma pergunta da Cristina Caiado Rocha. Começa-se a ouvir falar na nutrição personalizada. Nem tudo funciona para toda a gente, incluindo, tal como diz aqui a Gabriela, os próprios probióticos. Não é? Estou exagerando, como tudo, não é? Até a própria água da recomendação da árvore nos pode afogar se for encher-se. Tudo está a ter que ter o seu termo. Como é que tu vês? A Cristina até cita aqui uma empresa que é a Idioma. Eu conheço a Vion da publicidade, aliás, eles são bastante bons, pelo menos numa coisa que é mandar publicidade, isso posso atestar. Mas é convincente, eles têm uma mensagem muito convincente. Achas que a alimentação personalizada tem futuro e como é que a Danone está a posicionar aí? Eu acho que tem futuro. Eu acho que é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Acho que como empresa da dimensão da Danone ainda não sei como é que isso se concretiza em termos logísticos, não é? Porque o que se vê normalmente são empresas mais pequenas onde as pessoas respondem a um questionário e sabe-se mais ou menos o que é que elas precisam mais de fibra, precisam mais de uma vitamina ou de outra, portanto entra-se assim um bocadinho nesse aspecto personalizado, recebem qualquer coisa em casa que tem tudo o que essa pessoa precisa. Incluindo probióticos ou não? Achas que chegaremos ao ponto de desenvolver ou propor, um nutricionista médico propõe um determinado probiótico para alguém com uma determinada patologia? Bem, isto nem seria nada de... O Hipócrates já dizia, seja a comida o teu medicamento e o medicamento a tua comida, ou algo assim do género. Eu acho que já estamos aí. Já estamos aí? Sim, já há probióticos que são recomendados para certas, mesmo que não tenham sido aprovados por organismos oficiais, os médicos podem recomendar, baseado em estudos clínicos. Há probióticos para o intestino irritável, por exemplo. Há probióticos para remissão do intestino inflamado. Portanto, há probióticos, já estamos aí, mas eu não vejo isso como uma nutrição personalizada. Eu vejo nutrição personalizada, isso é um grupo de pessoas, não é? Claro. Ainda é baseado nos estudos clínicos, foram estudos clínicos baseados num grupo de pessoas. Eu estou a ver o indivíduo, não é? O indivíduo, o meu perfil genético e o meu perfil de microbioma. Esses dois juntos vai decidir muito no futuro esta personalização da nutrição. E eu acho que sim, vamos chegar lá. Olha, e pergunta-nos aqui a Marlene, e não podia ser mais a propósito, e falo para mim agora, existe algum probiótico que
que ajude a saúde crescer cerebral. cabelo. A crescer cabelo Não também era bom. precisas. Mas a saúde cerebral, qual é a relação microbiota e intestino? Como é que nós podemos... O Actimel ou Activia, alguma coisa lá o que se possa pôr lá que nos ajude a recuperar a memória que se vai desgastando, por exemplo, ou a recuperar o cabelo que se vai perdendo. Se bem que isso é suficientemente perto da saúde cerebral, mas não é bom. Na saúde cerebral em concreto, algum probiótico que recomende? O cabelo... Pode ser da concorrência. O cabelo ainda não, mas é uma área que me interessa muito. Eu sempre disse, se tivesse que voltar à investigação e fazer estudos clínicos ou de laboratório, era uma área que eu gostava de me focalizar, é esta ideia da ligação entre o cérebro e o intestino, que se fala muito, diz que o intestino é o teu segundo cérebro, o second brain. E porquê? E porque há muitas coisas que acontecem no intestino e há um sistema nervoso no intestino incrível, que é o sistema nervoso, o segundo sistema nervoso do nosso corpo, depois do nosso cérebro, e é claro que há uma ligação entre a mente e o nosso estado mental e a saúde intestinal. E há tantos exemplos, como é que butterflies, borboletas no estômago, estás nervoso, sentes o estômago logo assim, não é? A mexer. Portanto, isso é tudo a ligação entre o teu cérebro e o intestino. E em termos de probióticos, sim, já se começa a conhecer bastante o potencial dos probióticos nessa área. O ideal era que pudéssemos consumir probióticos que tenham um impacto sobre o teu estado mental. E entre o Actimel e o Activia para a saúde cerebral, que também é uma pergunta aqui do chat, o que é que tu escolherias? Eu vou chegar aí porque é interessante, porque a Activia é um dos primeiros produtos probióticos no mundo que foi utilizado num estudo desse tipo. E já há vários, agora há probióticos que são feitos em estudos clínicos para ver se há uma diminuição da ansiedade, por exemplo, ou da focalização, mas a Activia foi estudado há vários anos na Universidade de Califórnia, UCLA, por um professor que se chama Amron Meyer, que é um dos mais conhecidos que trabalha nesta área de ligação entre o cérebro e o intestino. E foi um estudo muito engraçado. As pessoas tiveram um estudo randomizado, clínico, consumiram a Activia, consumiram placebo, e as pessoas foram sujeitas a verem imagens agressivas. É uma das maneiras de fazer com que crise um stress no cérebro das pessoas. E depois foram analisadas imagens do cérebro, ver se havia uma reação, que reação é que as pessoas tinham essas imagens agressivas, tipo um acidente, qualquer coisa desse tipo, e as pessoas que consumiram a Activia tiveram menos reações ligadas ao stress pela imagem cerebral das pessoas que consumiram o placebo. Portanto, quer dizer, não compreendemos ainda muito bem como, mas há um potencial, tanto nas nossas marcas como noutros probióticos, de mudar aqui no intestino, que depois há uma ligação com o cérebro. Miguel, eu vou avisando já às pessoas que estamos a chegar ao termo da nossa tertúlia, por isso, se quiserem aproveitar os últimos segundos para colocar alguma coisa no chat até agora. Eu vou-te fazer mais uma pergunta. Eu sei que estás em Lisboa, vejo aí pelo cenário que eu reconheço de alguma maneira, mas viveste estes tempos, uma parte deles certamente. Creio que é em Nova Iorque, onde tu estás, não é? No estado de Nova Iorque, alguns por lá. Sim, eu vivo em Nova Iorque. Como é que se passou em Nova Iorque este período onde foi fantástico estar vivo? Olha, o março do ano passado foi. Estás a falar de Covid, não é? Estou a falar, sim, no confinamento, no lockdown, as polémicas todas à volta do que é que vamos fazer com a nossa. Enfim, com as recomendações do Dr. Fauci, o governo a dizer uma coisa, os cientistas a dizer. Enfim, é lá o que é que aconteceu, eu não me quero meter, mas como é que foi viver isso?
É mais um exemplo, não é? Que estamos a aprender quando há coisas novas cada dia, estas histórias da máscara, não sei o quê. Claro que nos Estados Unidos qualquer coisa desse tipo ganha uma dimensão diferente, especialmente e dependendo do governo que está na liderança nessa altura. E é verdade que o ano passado foi um ano incrível nesse nível. Vimos a ciência voltar a ter uma importância muito grande para as pessoas que acreditavam, e depois vi as outras pessoas a não acreditarem nada na ciência. Covid não existe, isto é inventado. Mas no meu trabalho, especificamente, acho que houve uma apreciação do valor da ciência e da medicina que tinha sido um pouco esquecido. Eu acho que tinha sido um pouco esquecido e que ganhou mais visibilidade, e acho que as pessoas agora tomam mais cuidado e acreditam um bocadinho mais em aspectos científicos que antes, quando veem que é possível desenvolver uma vacina em um ano. É incrível, é incrível. Miguel, nós estamos a fechar, mas eu recebi aqui uma cunha de última hora para te fazer uma pergunta e, por razões que agora não posso explicar, tenho mesmo que te colocar, abusando da paciência das pessoas e da organização. Há aqui uma pergunta: probióticos e o cancro. Isto é um tema certamente que se responde rapidamente, não é verdade? O que é que tens a dizer sobre isso? Como prevenção, como tratamento destas duas componentes? Há muitos dados de laboratório e de estudos animais que mostram que certas bactérias conseguem diminuir o desenvolvimento de cancros mais relacionados com o intestino. Portanto, cancro do cólon, desenvolvimento das pólipes. Foi uma das primeiras revistas, uma das primeiras análises científicas que eu fiz da literatura foi sobre esse tema. Se quiseres me dar o nome dessa pessoa, eu posso mandar. Podes mandar para mim, que é lá de casa. É lá de casa. Também é a Eunice, que também foi aluna e que é a minha mulher. Bom, acabou de perguntar aqui no chat, portanto, não faço disclose. Miguel, olha, eu espero que estejas bem, que a família esteja bem, que a tua equipa tenha sobrevivido bem também a estes tempos complicados. Muito obrigado pela tua participação. Probióticos, ainda para mais, eu tive a fortuna de poder estar aqui porque é um tema do qual me interesso bastante. Teria aqui muitas perguntas para fazer e isto não terminava mais. Deixamos aqui várias pontas soltas: a pegada carbónica, futuros laticínios, a implementação. Falamos muito pouco do futuro, enfim, embora tudo isto tenha reflexos futuros, mas foi inspirador. Muito obrigado pela tua participação e obrigado a todos por terem terem disponibilizado o seu tempo e paciência para assistir a mais uma tertúlia. Haverá mais, certamente. Obrigado, Miguel, obrigado a todos. Até breve. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Muito obrigado. Até breve.